a paz de Jesus seja conosco nesta noite, que os bons espíritos nos auxiliem, nos incluam na fala de hoje. A gente sempre fala sobre alguns ilustres e é sempre difícil toda vez que a gente repete uma palestra. Mas vamos falar de Bezerra então. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas forças, as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos corações. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Essa pequena frase está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, página 179 da minha edição, que eu não lembro agora qual é. Não trouxe ela aqui. Mas é Jesus chamando a um espírito nobre, a um espírito elevadíssimo, que vinha das esferas superiores, como diz a palavra, para nos auxiliar. Esse espírito foi cognominado aqui na Terra, quando encarnado, por vários adjetivos. Dentre eles estava lá em cima, missionário do amor, e a página veio trazer bem isso, né? A questão do amor que ele tanto prega. Passa para mim primeiro, por favor. Cadê? Ah, é. Aqui, né? Então, Bezerra de Menezes, missionário do amor, o nosso trabalho, o nosso estudo de hoje. Mas aí, ele é conhecido também como um apóstolo, né? Depois nós falaremos mais. E o que é apóstolo? É aquele que é mandado em missão, missionário. Nem todos nós somos missionários, apesar de virmos com alguma missão, não de missionário, mas uma missão do que fazer aqui na Terra, todos nós. Mas a missão de espíritos elevados é bem mais árdua, é bem mais difícil, mas também nobre. E isso a gente vai ver com o transcorrer do nosso estudo. Ele também recebe um adjetivo de apóstolo da caridade. O que é caridade? Então a gente já conhece o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos. E ainda Kardec faz um comentário sobre isso, que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. E foi isso que o missionário Bezerra de Menezes fez. Então a gente deu essa introdução breve, mas que durante o nosso estudo nós veremos algumas colocações, algumas passagens da vida dele, que eu mesmo, quando fiz, eu não lembro agora, acho que foi 2018, 2018, né? Eu fui pesquisar e eu encontrei coisas que eu não sabia. Então ontem nós estávamos comentando isso no estudo, né? Que aliás convido a todos para participarem dos estudos. Ontem foi muito bom. Ontem até comentei com a Maristela. Ontem eu estava até um pouco inspirado. Depois que eu fui analisar isso em casa. Mas vamos lá. Passa para mim o próximo. Não. Você tem um negocinho. Quer que ela passe? Ela pode passar. É que esse centro é chique. Estou acostumado com isso. Quer que ela passe? Não, Ela tá pode bom. passar daqui. Missionário do amor, tá voltou por quê? Vai pra cima. Você disse errado para mim. Nascimento e vida de um missionário. Então vamos lá. Nascimento e vida de um missionário. É diferente do nascimento da gente? Não, não é.
Mas, geralmente, o missionário ele passa por maiores atribulações do que a gente. Porque o missionário sofre as, entre aspas, facadas que a vida lhes oferece para que eles possam transpô-las e sobressair-se bem. Nós, às vezes, recebemos essas facadas e falhamos. Eles não. Não é? Kardec teve medo, e se eu não conseguir terminar o projeto de Jesus para a doutrina espírita? Ele disse: outro virá em teu lugar e recomeçará de onde você parar. Mas você tem capacidade para isso. É um espírito elevado. Nascimento e vida. Então, na madrugada de 29 de agosto, essa semana que vem agora, 190 e poucos anos, madrugada de 29 de agosto de 1831, numa fazenda, uma grande fazenda, às margens, né, de um riacho, desce da constelação do Cristo mais uma estrela para exemplificar o que é o amor, o que é a beneficência, a caridade para conosco e para com o próximo. Então, desce essa estrela, como diz aqui a frase do livro Brasil, Coração do Mundo. Ele vem para trazer essa consolidação do amor, mas em outras questões também, que nós vamos ver à frente. Então, ele renasce, volta à Terra, nessa pequena localidade chamada, à época, de Riacho do Sangue. A fazenda ficava às margens dessa localidade. Uma pequenina localidade naquela época, 1831, dá para a gente imaginar, né, como que não era. Hoje essa localidade se chama Jaguaretama, uma pequenina cidade, lá tem um busto de Kardec agora, de Bezerra, cerca de 200 quilômetros, 211, para ser mais preciso, de Fortaleza, bem no interior, né? E reencarna então esse espírito de escola, que nesta reencarnação recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido como Bezerra de Menezes. Ele era de uma família nobre, com certas posses, tá? Tinha um irmão mais velho, que já era também bem conhecido, e só que seu pai e seu avô, eles eram ligados à liderança de um movimento chamado Federação do Equador. À época, estávamos falando então de alguns anos após a proclamação da independência, que nós teremos agora 200 anos, esse ano, e eles já naquela época, poucos anos depois, já não aceitavam então as condições que o imperador colocava para o país. Então eles queriam a libertação, queriam a república, não é? E eles foram perseguidos. Com medo de serem mortos, então decidem sair daquela localidade e se dirigir para um outro estado. São obrigados a ir para Imperatriz, no Rio Grande do Norte. Imagina naquela época, né? Ou a cavalo, ou a carroça, para quem tinha posses, carruagem. Hoje é rápido naquela região, mas naquela época não. Então eles fogem, com Bezerra ainda pequenos, a família se divide, vão para essa Imperatriz e por volta dos 14 anos de Bezerra, eles têm então condições de voltar, porque o movimento é aplacado e as coisas se abrandam e eles voltam. Só que então Bezerra não volta para a sua localidade, vai estudar junto com seu irmão no Liceu do Ceará. Já existia o irmão de Bezerra, dirigia o liceu, era uma pessoa muito nobre, muito conhecida em Fortaleza, na época já. Então ele vai estudar com ele lá no liceu. Jovem, de 14 anos, mas muito dedicado, estudioso, amadurecido pela sua idade, já, né, ainda já pequeno, jovem, muito amadurecido, inteligentíssimo, chegava às vezes, assim como Caio Barchuto, que eu falo na outra palestra, chegava a cuidar dos alunos quando o professor não estava em sala. Ou seja, ele tomava às vezes de um professor orientando os alunos.
com 14 anos de idade. E ele já era capaz, nessa idade, de assumir atitudes e comportamentos que resultassem em grande benefício para o seu próximo, qualquer que fosse ele. Então, aí a gente já começa a ver o caminhar de um espírito missionário. Então, eu quero que toda vez que eu falar agora missionário, para vocês entenderem que era a missão de alguém, de um espírito de escola, e não a missão que nós temos, tá bom? Mas, por volta de 1858, novembro de 1858, um ano e meio depois do lançamento do Livro dos Espíritos na França, ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, no dia 6 de novembro de 1858. Eu estou falando agora aqui, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou voltar no tempo, então eu faço por tema e não por datas, tá bom? Dentro de cada tema eu falo nas datas, mas eu falo por temas. Então, a Dona Maria Cândida era uma senhora amorável, que cuidava do Dr. Bezerra, mas ele conseguia ser mais amável ainda com ela. Tanto que ela pede e insiste com ele para que ele entrasse para a política do país. Ele já estando aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vai entender isso depois. Ela pede para que ele entre para a política. E ele, então, com seu amor, com seu coração bondoso, no livro ele não diz, esse livro aqui, Bezerra, o Médico dos Pobres, ele não diz diretamente se Bezerra estava querendo ou não, mas aceita, concede à Dona Maria o seu pedido, então se candidata, né, às eleições do país. Em 1863, essa senhora desencarna. Eu vou deixar a questão da política para depois, no outro tempo, tá? Então, 5 anos depois que ela convence ele a entrar para a política, ela desencarna de um mal súbito, que naquela época era fatal. Hoje, a gente já tem condições de salvar. Então, ela desencarna deixando um filho de 3 e um filho de 1 aninho. Dr. Bezerra fica desconfortado, fica triste. Imagine um pai, àquela época, viúvo, com 2 crianças bem pequenas. E ele conta com o carinho e a atenção da sua cunhada materna, a Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado. Ela passa então a cuidar dos 2 filhos, da irmã e do Dr. Bezerra de Menezes. Mas, 2 anos depois, em 1865, ele se casa com a cunhada. E tem mais 7 filhos com ela. 9 ao todo, com os 2 que ela já não dele. Então vive a vida, passa a vida com a sua cunhada. Essa aí então é a questão da nascimento e vida, rapidamente, porque senão não dá tempo da gente falar muita coisa, só por alto. Mas tem esse livro aqui, tem outros livros do Dr. Bezerra para a gente pesquisar. Médico dos pobres, então outro adjetivo que ele recebe, que ele ganha. Esse então foi o que ficou. Vocês viram na música, né? É do pobre o doutor. É dos pobres o doutor, né? Deixa eu ver se eu estou na página certa. Isso. Vou voltar no tempo. Ele então, em 5 de fevereiro de 1851, ele embarca lá em Fortaleza, no navio, para a corte Rio de Janeiro, naquela época. E se matricula na escola de medicina, chegando ao Rio de Janeiro sozinho, com 20 anos de idade. Ele vai se matricular na escola de medicina do Rio de Janeiro. Eu procurei verificar, não consegui ter certeza, mas pelo que fala aqui, deve ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Ele diz aqui que o seu curso de medicina transcorreu sob os auspícios da dificuldade, da pobreza, da luta pelo dia a dia. Então, vou abrir um pequeno parênteses, só para a gente lembrar que ele passa um perrengue danado durante o seu curso, porque ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel e para ir estudar ao mesmo tempo, tinha que trabalhar também. E já estava devendo o aluguel do seu cantinho, quando aparece um aluno pedindo para ele explicar matemática. Ele
fala para o aluno, conversa com o aluno direitinho, o dia, tal horário, e o aluno resolve pagar a ele adiantado. Ele fala, não precisa me pagar adiantado. O aluno, não, se eu ficar com dinheiro eu gasto. E pagou adiantado as aulas. E nunca mais voltou. Era o dinheiro para ele pagar o aluguel. Né? Então, isso acontece às vezes conosco também. E ele então segue a sua carreira, se forma em 1858 por essa Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Só que, para que ele pudesse trabalhar também, para que ele pudesse se manter, ele inicia como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Por isso que eu liguei o fato. O Hospital da Santa Casa, se eu não me engano, hoje é ligado ao UFRJ. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Acho que é isso. Né? Por isso que eu liguei uma coisa a outra. Porque ele fala Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, se eu não me engano, esse Hospital da Santa Casa de Misericórdia hoje é ligado ao UFRJ, a Faculdade de Medicina de lá. Tá bom? Por isso que eu fiz essa ligação. Mas não encontrei nada demais sobre isso aí. Então ele se forma, né? Se forma e monta um consultório com um amigo de curso seu, no centro do Rio de Janeiro, um colega de faculdade. Com pouco tempo já tinha uma boa clientela, mas que praticamente não rendia quase nada para eles. Por quê? Questão dos pobres. Ele ficava sem querer cobrar daqueles que não tinham condições de pagar, ou então pagavam menos. Só que era uma sociedade, e o outro precisava viver também. Então essa sociedade é desfeita, porque poucos pagavam, né? E ele não falava em dinheiro com pessoa alguma. Em 1858, já então casado, um velho mestre da faculdade, o doutor Manuel Feliciano Pereira Carvalho, era então cirurgião-mor do Exército Brasileiro, o convida para ser seu assistente cirurgião. O cirurgião-mor do Exército, para os dias de hoje, é um general que cuida do hospital do Exército, para um melhor entendimento. Então ele era amigo, foi instrutor de Bezerra, convida Bezerra para trabalhar, entrar nas lides do Exército. Então, mais uma coisa que pouca gente sabe, ele pertenceu por pouco tempo aos quadros do Exército Brasileiro. Ele então ingressa como cirurgião-tenente, ou um tenente hoje médico do hospital. Tá? Mas lembram que eu falei que a esposa o pede para ser da política? E ele então, no Exército, começa a trabalhar, a cuidar dos pobres também, continua cuidando dos pobres, e foi nesta época que ele passa a ser conhecido como médico dos pobres. Porque além do Exército, ele ainda trabalhava lá fora de graça, né, para ajudar aqueles que não podiam pagar. Eu vou fazer uma parte aqui. Bezerra de Menezes tinha um encargo de médico como verdadeiro sacerdócio. Por isso ele dizia, vou abrir aspas, está no livro. Olha o que ele dizia do médico. O médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora alguma, nem de perguntar se é longe ou se é perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. Não, médico não pode reclamar. Isso no pensamento dele, ele tinha como sacerdócio. A gente, infelizmente, hoje vê tanta coisa diferente disso. O que não, mas naquela época também. O que, continua ele, ou seja, o médico que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser altas horas da noite, ou mau o caminho, ou o tempo, ficar longe, ou lá no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem o que pagar, nem a receita, ou diz a quem chora à sua porta que procure outro. Esse não é um médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da sua formatura.
Então ele diz aqui que o médico não pode fazer distinção se é longe, se é perto, se é no morro, se está chovendo, se não está. Altas horas é o sacerdócio da medicina. E o médico faz o juramento, não é? Todos nós fazemos o juramento. Ele continua assim: esse, falando desse médico, que é um negociante, esse é o infeliz que manda para outro médico o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. Ele trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida, ou seja, a caridade. Então aquele médico que é um negociante de medicina, ele passa esse anjo da caridade para um outro médico, que vai fazer o bem, e que vai recolher para si e para o outro essa caridade, esse benefício, e aquele vai ficar de lado. Então, está aí a questão do médico dos pobres. Não, passou. Aí sim. Político. Isso a gente sabe, né? Que ele foi político. Então, em 1860, em 58, a esposa, repetindo, né? Voltando, ela faz com que ele aceite. E em 1860, com 29 anos, ele é eleito pela primeira vez vereador da cidade do Rio de Janeiro. Mas seu adversário, Radoc Lobo, aquele mesmo da rua na Tijuca, impede-o de assumir o seu cargo, alegando que um militar da ativa não poderia ser eleito. Isso continuou até 1988, que a partir então da Constituição Federal do Brasil, federativa, passaram os militares da patente de cabo, marinheiro, soldado, até oficial, passaram a votar. Naquela época a gente não podia. E não podia ser eleito. Hoje pode ser eleito também, mas tem que abdicar da carreira. Pode, dependendo do tempo, voltar depois, mas perde a sua remuneração naquele tempo. E se for para 2 mandatos, se eu não me engano, ele perde então a carreira, ele é obrigado a se aposentar com o tempo de serviço que ele tem. Ou seja, não leva o salário todo, como os nobres deputados fazem. Em 1861, Bezerra se desliga do exército, então, para assumir a cadeira da Câmara. Então, ele ficou 3 anos mais ou menos no exército, como tenente cirurgião. Em 1864, ele é reeleito para o cargo de vereador. Veja, ele abdica da função de tenente do exército, médico, para se tornar, então, um político. Em 1864 é reeleito para vereador. Em 1866 ele se elege deputado, ficando no cargo apenas 1 ano, pois houve a dissolução do parlamento naquela época. Era a continuação do problema da república, império e república. Aqueles que se diziam republicanos querendo por todo custo a república. Então houve uma dissolução do parlamento naquela época. Em 1873, ele é eleito novamente vereador por mais 2 mandatos. E de 1877 a 1885, é eleito deputado também, que acumulou com a de vereador lá de 1873 em diante, quando encerrou sua carreira em 1885. Uma carreira promissora, pois ele era um orador de argumentos formidáveis, recursos fortes, que lembrava Rui Barbosa, aquele que defendeu o país na corte de Haia, e ele tinha as suas atitudes definidas e inflexíveis, e seu caráter era indobrável. A gente viu no filme aqui da música, o Carlos Zara, né? Vereza, obrigado. Carlos Vereza, interpretando o Dr. Bezerra de Menezes. A gente imagina o Dr. Bezerra de Menezes daquela maneira ali. Ele sim, a gente ouviu o Divaldo já com a psicofonia, falando com a voz dele, então a gente tem essa noção de que é uma voz branda, uma voz calma. Mas isso não significa que ele não possa, ou que ele não seja
uma pessoa enérgica naquilo que ele fala e nas suas atitudes as quais ele defendia. Tá? Então ele era inflexível nas suas colocações e bem definidas essas colocações. Ou seja, passou pela política sem se corromper, né? Isso significa que podemos sim. Porque a gente ouve toda hora assim, quem entra para a política ou morre ou cai no jogo deles. Não. Se chegar à terra novamente, um missionário como esse vai passar por ali sim, sem se corromper, sem se entregar e sem morrer. Né? Às vezes a gente comenta ou reproduz o que a gente ouve e que no fundo não é verdade. Foi o que nós comentamos ontem. A gente tem que... eu falei um termo ontem, que eu não me lembro agora, que nos estudos a gente... romancear. A gente não pode ficar romanceando os nossos estudos. Nós espíritas temos a questão sempre de romancear o espiritismo, romancear os estudos. Vem de uma época que a gente gostava muito de romance. Essa época do romance, para o espírita convicto e estudioso, passou. Isso passou. Como para ele, que a gente vai ver daqui a pouco, passou e ele mudou isso definitivamente na sua vida. Então, falta isso para a gente. O seu Cardoso, que era dirigente da Calossi, ele sempre dizia, anos atrás para a gente, que a gente precisava se profissionalizar no espiritismo. Mas não é ser um profissional, ser um pastor do espiritismo. Não é isso. É saber estudar e saber fazer espiritismo. Apóstolo do Espiritismo, mais um adjetivo para ele então. Em 1875, tinha um senhor chamado Joaquim Carlos Travasso, que frequentava e foi um dos fundadores do primeiro centro espírita no Rio de Janeiro, não no Brasil. O Brasil foi na Bahia. De nome, o grupo se chamava Grupo Confúcios. Esse grupo durou apenas 3 anos por causa de dissidências. Vejam já naquela época como era difícil. E que infelizmente se extinguiu rapidamente o grupo. Só que esse senhor, Carlos Travassos, ele se apressou, conhecia muito bem o doutor Bezerra de Menezes, já na política, médico conceituadíssimo, e levou um exemplar, se apressou em levar um exemplar do Livro dos Espíritos, que então estava quentinho, saindo do forno, com a tradução em português, vindo da França. Veio da França, foi traduzido, estava quentinho, saindo do forno naqueles anos. E entrega esse livro, então, ao ilustre deputado Bezerra de Menezes. O deputado que pegava o bonde no centro do Rio para se encaminhar à sua casa, que ficava entre a Tijuca ou Vila Isabel e Meier, naquela região, não conheço bem. O livro fala proximidades do Meier, ele morava por ali. Então, ele, numa certa tarde, ganha o livro, vai pegar o bonde para sua casa e, sem nada nas mãos, que sempre tinha, olha que interessante, né? Como é que a espiritualidade, a gente fala o destino, mas não é. A espiritualidade faz a coisa direitinho. Naquele dia, a espiritualidade fez com que ele não levasse nada nas mãos, apenas o exemplar que ele ganhara do Dr. Carlos Travassos, o Livro dos Espíritos. Ele senta no bonde, sem distração nenhuma para fazer, para ver, para fazer, sem nenhuma distração. Ele abre aquele volume, de nome estranho, corre os olhos em algumas páginas e ele fala assim, ó, que interessante. À medida que avançava pelo texto, afora, me tomava uma perplexidade intensa, que me invadia a alma. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Eu até grifei essa frase, fiz questão de colocar, porque exatamente o que aconteceu comigo. A gente costuma dizer, a gente vem para o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Eu vinha talvez pelo amor, né? Que minha ex-esposa me trouxe para conhecer o Espiritismo. E não foi pela dor.
E quando eu cheguei no IEBM, a primeira palestra, me perdoe abrir um parênteses aqui, a primeira palestra que eu ouvi na minha vida foi no IEBM. Eu sentei com aquela cara assim, o que eu estou fazendo aqui? Não sabia nada, não sabia nem o que ia acontecer ali. E, de repente, quando o Hélio Ribeiro, que muitos aqui conhecem, que era o presidente na época da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, começa a dar o boa noite, começa a falar algumas coisas, e quando começa a prece, eu dormi. Mas não dormi, eu estava numa esfera toda azulada, um azul bem clarinho, mais ou menos assim, e ouvi outra palestra. Uma coisa, uma névoa branca com azul. Eu estava mais acima, eu me lembro disso, eu estava dormindo. E a ex-mulher falou que eu tinha cheguei a dar uma roncadinha. Olha que feio, gente. E aí, passou a palestra, ela só me deu uma cutucadinha para parar aquele barulhinho chato. E deitei no ombro dela e fiquei ali. Aí ela, quando chegou a hora do passe, fizeram a prece final, ela cutucou na hora do passe. Você dormiu a palestra toda? Eu falei, não, eu estava ouvindo, fizeram uma palestra bonita. Tá, o que eles falaram? Ah, não lembro. Mas eu ouvi a palestra. Não sei o que foi o tema. Depois de um tempo eu fui lembrar. Falava sobre Jesus e sobre o livro dos Espíritos. E na palestra do IEBM não era isso, era outro assunto. Aí eu contei para ela. Falei, ainda bem, né? Ainda bem. Mas a partir dali eu comecei a ler o livro dos Espíritos e me matriculei no curso lá de iniciação ao Espiritismo. E foi daí que eu deslanchei, em 1999 isso. Né? Então, ele lia, mas não encontrava nada de diferente ali naquele livro. Apesar dele nunca ter lido. Mas ele já sabia. Por que isso, gente? Isso é a prova da reencarnação. Outras vidas. E ele já era um espírito de escola, um espírito iluminado. Então ele já tinha tudo aquilo no seu íntimo. Ele só veio aflorar. Precisava de alguém para... Hoje a minha ex-mulher não continua frequentando o espiritismo. Se diz espírita, mas não frequenta tanto. E eu estou aqui. Então foi só um start. Né? Em 1883, fora lançado por Augusto Elias da Silva, pouca gente conhece esse senhor, olha a importância dele. Augusto Elias da Silva, o Reformador. Essa mesma revista da FEB ainda hoje, é o anuário, a revista mensal espírita mais antiga e em sequência. Se eu não me engano, ela só parou na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira, não me lembro, parou um pouquinho, por causa de questões de emissão das gráficas e outras coisas mais de correio. Mas ela continuou e continua da imprensa da FEB. Né? Então ele lança esse Augusto Elias em 1883, o Reformador, esse periódico mais antigo e ainda em circulação. Só que o que significa isso? Ele escrevia, ele era o redator, mas a maioria das matérias ele passava para o Dr. Bezerra de Menezes e alguns outros espíritas para lançar. E olha o que ele fala, né? Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas. O médico aconselhava-o a contrapor-se ao ódio, a praticar o amor e a agir com discrição, paciência e harmonia. Porque naquela época o espiritismo já era atacado, principalmente naquela época, pela igreja. Imagine uma FEB instalada na rua Avenida Passos, próximo a várias igrejas ali do centro do Rio, né? Tudo ali aglomerado, aquelas igrejas. Do lado da FEB são, acho que umas 3 católicas, do ladinho mesmo, colado. Então, eles eram muito atacados. Então, o Dr. Bezerra de Menezes aconselhava Augusto Elias e os demais a não contra-atacar. E assim era feito. Em 1884, esse mesmo Elias, juntamente com outros, é claro, mas ele foi o idealizador, ele não pensou sozinho. Não pensou sozinho. Ele fundou a Federação Espírita Brasileira. Por que fala-se ele fundou então, se teve a colaboração de outros? Porque ele teve essa ideia de congregar os centros espíritas para poder unificar, ter mais forças. Daqui a pouco nós vamos ter uma frase sobre isso. Ter mais força. Unidos somos mais fortes. Então ele funda em 1884 a Federação Espírita Brasileira. Lá no site da FEB, feb.org.br, tem toda uma historinha lá
de datas e tudo mais. E no dia 16 de agosto de 1886, 2 anos após a fundação da FEB, aos 55 anos, num auditório com cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade, ouviram em silêncio, emocionados, mas atônitos, a palavra de ouro do eminente orador, do eminente deputado, médico, escritor, que proclamava aos 4 cantos que aderira ao Espiritismo. Imagine naquela época, a maioria desses 2.000 católicos, que espanto, ficaram atônitos. Mas era o doutor Bezerra de Menezes, 55 anos. Então, ele, em 1886, adere ao Espiritismo e vai ser um dos defensores dos postulados espíritas, como está aqui agora. Qual que é? O asterisco? Tem asterisco? Não é. Uma estrelinha. Ah, show! Bezerra de Menezes. Solidários seremos unidos. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Unificadores espíritas. Por quê? Ele foi visto por todos aqueles, pelo seu tom conciliador, mediador, que era por natureza, como o único capaz de superar as dissidências, as divisões, os problemas que ocorriam no movimento espírita daquela época. Vejam só, além de contarem com os ataques da sociedade, da igreja, ainda contavam com as dissidências, com as disputas dentro do espiritismo e, pasme, dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, pelos espíritas. E eu estava lendo, e parece que é hoje, até hoje. Estou lendo o livro de 1800 e pouco, parece 2000 e pouco. Principalmente por cargos e funções. Principalmente. Por isso eu disse agora há pouco, a gente está na hora de parar de romancear o espiritismo, parar de romancear os estudos. Queiramos ler romances, ótimo, é bom, principalmente para iniciantes, mas para os estudantes, os estudiosos do espiritismo, não cabe mais romance, não cabe mais disputa, não cabe mais disse-me-disse, não cabe mais melindres. E aí, então, eles resolvem chamar, em 1889, no ano da República, o Dr. Bezerra de Menezes para assumir a Federação Espírita Brasileira. Vejam bem, 5 aninhos depois dela fundada, ele se torna, então, pela primeira vez, por 1 ano, presidente da FEB. Só que se afasta, logo depois, 1 ano, por um tempo. Por que ele se afasta? O missionário não aguentou a pressão. Vejam só. Então, ele, não é que ele não tenha aguentado, mas ele preferiu dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. É a estratégia de um bom comando, de um bom comandante, para não perder uma guerra. E foi o que ele fez. Ele deu um passo atrás, porque ele estava vendo que as suas atitudes não estavam sendo bem vistas e que deveriam ser revistos os planejamentos para a unificação dos espíritas, devido às dissidências, que eram fortes. Não é? Então, ele vai ficar um tempo afastado, mas em 1895, alguns anos depois, 6 anos, 7 anos, 5 anos, eles pedem novamente ao Dr. Bezerra de Menezes que volte. E ele então concede e fica até 1900, que é o ano em que ele falece, que ele desencarna, passando então a sua segunda fase como presidente da FEB. Né? Ele assume essa presidência da Federação Espírita Brasileira, consegue reduzir em grandes proporções a dispersão generalizada, porque com a dissidência, as discussões, brigas, os grupos espíritas não queriam ficar adessos. Engraçado,
Aconteceu um pouco tempo atrás isso aqui em Maricá. Foi, não foi, Marcelo? Não é? Fala, você está lá no movimento. Eu estava. Não foi? Acho que 2 casas, né? 2 ou 3, se não me engano. Acho que 2. Entendem? Então é a questão do melindre hoje, é a questão da função, é a questão do cargo. São questões que nós poderíamos já ter ultrapassado. E nós estamos mastigando mingau, remando contra a maré, nadando e morrendo na praia. Infelizmente. Então, ele consegue acabar um pouco com essa dispersão, consegue congregar. E é aí então que ele passa. Esse negócio tem vida, rapaz. Oh, meu Deus! Deixa eu me longe. Ele não passa às vezes, depois passa sozinho. Então ele passa a ser conhecido como unificador dos espíritas, por causa disso. Porque, lembra que eu falei? 1 passo atrás e 2 à frente é o planejamento. É a ajuda que pede ao alto e é a centralização de ideias corretas para um ato, que é o ato de presidir uma casa espírita, que não é fácil. Já passei por isso, muito difícil. Então, ele aprofunda-se nas discórdias da instituição, consegue modificar muita coisa, né? E fica até a sua desencarnação lutando por essa união. E hoje é o patrono do espiritismo na questão de unificação. Gente, no livro está assim, ó, se ele não conseguiu equacionar os gigantescos problemas, gigantescos, hein, com que ele se deparou na FEB e no movimento espírita, pelo menos evitou que eles alcançassem maior amplitude, o que fez até o início do ano 1900. Eu estava pesquisando, o que seria isso? A dissolução da FEB. Hoje nós não teríamos esse movimento espírita que está aí. Pô, mas você criticou o movimento espírita? Não, não critiquei. Eu disse que nós não estamos fazendo espiritismo como deveria ser. Falei ontem no estudo, né? Que se os espíritas soubessem o que é o espiritismo, nós seríamos hoje o maior movimento cultural e religioso do planeta. Quem disse isso? José Herculano Pires, no livro O Centro Espírita. Falei ontem. É a primeira frase da introdução do livro dele. A primeira frase. É sensacional essa frase. Nunca me esqueço dela. Então, ele conseguiu equacionar, mesmo com tantos problemas, essa questão. Então, vamos lá. Agora sim, filho. Vai lá. Isso. Olha isso. Alguém daqui sabia que ele é empresário? Nem eu. Nem eu. Isso é a importância do estudo. Então, é não romancear. Porque, eu já falei aqui, vou falar sobre Brilhe a Vossa Luz. E venho aqui ler aquelas coisas que estão no Evangelho, que é o nosso direcionamento, eu concordo. Mas veio Carolina, lá, Carol, lá do nosso lar, e fala sobre Brilhe a Vossa Luz de uma maneira tão gostosa, tão diferente. E é isso que eu digo, não romancear. Isso é profissionalizar. Falar do brilhar a vossa luz, mas não se tornar repetitivo. Falar do Dr. Bezerra de Menezes, mas não copiar e não ser repetitivo. E aí, eu buscando os estudos, os livros, eu encontro essa questão dele ser empresário. Não sabia. Eu não sabia. Então, eu fiquei grato a ele, à espiritualidade, por essa questão. Não é? Então, em 1870, ele foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos. Empenhou-se na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, pretendendo estendê-la até Rio Doce, projeto que não conseguiu concretizar. Olha só o feito, né? Macaé Campos é uma boa distância, e depois tentou fazer, e fez também até Santo Antônio de Pádua, e queria levar até Rio Doce, não conseguiu, naquela época. 1873, tudo isso, gente, estão vendo as datas? Cumulativo com deputado, com isso, com aquilo, né? 1873, foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada por João Batista Viana Drummond, Barão de Drummond, da Vila Isabel. O que ele fez?
para empreender a urbanização do bairro de Vila Isabel, homenagem à princesa Isabel. Peraí, espírita, médico, foi militar, político, o que ele estava fazendo na questão de urbanização? A mente dele, a capacidade desse homem de ser um empresário, com visão. Eu procurei ver umas fotos, a 28 de setembro, Boulevard 28 de setembro, aquela avenida que tem em Vila Isabel, ela foi projetada com palmeiras dos dois lados e no meio, para formar uma rua bem reta, até a Praça Barão do Drummond, e fazer uma bola, um semicírculo, alguma coisa assim, tipo ovalado lá, para fazer dar de presente como se fosse um jardim para a princesa Isabel. Ela começava então ali no início do Maracanã, por ali, que aquele rio chegava até lá, vinha do mar, entrava, e o barquinho parava lá e eles iam até lá. Um jardim para ela. Então, ele participou disso também. Oi? Você esbarrou aí. Eu esbarrando, né? Então não é ele que fala sozinho, não. Olha, que feio, passou ali. Vamos lá. Bom, então ele participa disso também, tá? Desse projeto. Em 1875, foi presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, período em que os trilhos da empresa alcançavam os bairros do Caju e da Tijuca. Então essa é a parte do empresário Bezerra de Menezes. Tem mais coisas no livro, mas o que cabe a gente são esses 3 tópicos aí. E aí vem uma outra parte que eu não sabia e que aposto que ninguém sabia também. Dr. Bezerra de Menezes, abolicionista, abolição da escravatura. Que interessante quando eu descobri. E aí? Acho que é lógico, né? Hã? Não, a gente não sabia, mas tem lógica. Né? Com certeza. E aí, gente, deixa eu me cuidar aqui para não me perder. Peraí, tá aqui. E aí, eu fui buscar, pesquisar, encontrei, acho que foi na FEB, encontrei esse livrinho aqui, ó. Bezerra de Menezes, abolicionista do Império, outro objetivo. E aí tá, a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação, pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Apresentação desse livro aqui, edição e notas de Paulo Roberto Viola. O Paulo Roberto Viola, ele coloca nesse livro aqui, esse tratado que o Bezerra de Menezes escreve. Então, o livro é do Paulo Roberto, mas o Paulo Roberto vai explicando e coloca aqui o tratado de Bezerra de Menezes. O que é esse tratado? Gente, é um livrinho que eu li na barca em 2 dias. 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, 20 minutos para ir, 80 minutos. 80 minutos. É tão gostoso que em 2 dias eu li esse livro. Praticamente todo ele na barca. Claro, eu li um pedacinho no trabalho, mas não dava tempo na barca. Mas é tão gostoso, e eu fui tirando algumas coisas daqui. O que é esse tratado rapidamente por causa do horário? Dr. Bezerra de Menezes, ele é conclamado por alguns do Império, alguns conhecidos, a fazer esse tratado sobre a escravidão no Brasil, e ele então integra essa parte abolicionista do Império, que estava ligado à princesa Isabel. E aí eles pedem para que ele faça esse tratado, porque eles tinham medo que acabasse a escravidão e o país emergisse numa guerra civil, por exemplo. Então ele faz um tratado onde ele coloca as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação, mas também dando condições àqueles que fossem libertos de terem uma vida digna. Por quê? A preocupação dele era os fazendeiros, os donos de escravos das casas, das senzalas, não ficassem prejudicados, mas também aqueles que fossem libertados tivessem como se manter. Porque eles iam ser libertados, iam para a rua e iam comer o quê? O que eles iam fazer? Voltar para trabalhar no mesmo lugar e iam se escravizar de novo. É o que ele diz aqui. Então ele propõe que fosse feito por algumas etapas e que fossem dados aulas de marcenaria, não sei o que para os homens, empregada doméstica para as mulheres, cozinha e tear,
e várias coisas ele coloca nesse tratado, para que elas aprendessem. E as crianças já fossem tendo também um ofício junto dos pais, e que fossem aceitas, mesmo que em escolas separadas. Então ele foi aquele que sugeriu a ideia da lei áurea, do ventre livre, mas não apareceu. Porque ele nem chegou a falar com a princesa Isabel. Ele não se tem relatos de ele ter encontrado, mas o tratado dele chegou. O trabalho dele chegou. E vejam como é a história no Brasil, como é a nossa memória. Esse tratado estava jogado nos porões da Biblioteca Nacional, depois de uma reforma grandiosa que teve lá, e esses relatos sem tanta importância foram jogados no depósito, com umidade, com cupim, com traças. E para o Roberto Viola conseguir encontrar isso foi dificultoso, e quando encontrou, nossa, que legado da história brasileira, você tem que usar isso, você tem que marcar a hora. Depois que ele conseguiu, junto com funcionários lá, dando um jeitinho, agora, há pouco tempo aqui, nossa época, conseguiu junto com o funcionário, conseguiu encontrar. Depois que ele encontrou, não, tem que ser assim, sabe? Ele relata isso. Então, olha só, como o nome do tratado é A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la Sem Dano para a Nação. O nome do livro ele colocou, o Viola colocou, Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império. Eu não sei se tem na internet. Depois, se alguém quiser, mas esse aqui eu vou anotar o nome, telefone, endereço, CEP, e-mail e alguma coisa mais que não existe para devolver para mim, se alguém quiser depois. Tá? Esse aqui é relíquia. Não dou no empréstimo, mas não dou no vendo. Tá? Tem que devolver. Talvez tenha na casa. Oi? Talvez tenha na casa. Aqui? Será? Que bom. Eu já vi esse livro. Mas eu empresto, gente. Então ele buscou, gente, através dos caminhos metafísicos e não emocionais, para combater a lepra social da escravidão. Olha o que ele fala, né? O livro fala que ele buscou os caminhos metafísicos. Ele pensou. Então eu volto a repetir, ele não romanceou essa questão da abolição. Ele se aprofundou. Não é? E conseguiu, né? Certo ponto. Mas vamos lá que estou atrasado. Falo demais. 8h30. Então, estou atrasado. 8h27. Escritor e jornalista, pseudônimo Marx. Então ele foi também escritor e jornalista. Isso aí a gente até sabia, porque ele escrevia para alguns periódicos e dava a sua contribuição lá para a FEB, né? Então ele diz aqui, ó, escreveu em jornais como O País, não existe mais, Jornal do Brasil, que ainda existe em meio magnético, meio online, mas existe, Gazeta de Notícias, Gazeta da Tarde e no Reformador, que ainda existe. Utilizava o pseudônimo de Marx, né? Até na época, para não haver confusão com a questão de ser deputado também. E aos domingos, no jornal O País, tradicional órgão da imprensa brasileira, que era dirigido por Quintino Bocaiúva, escrevia uma série de artigos sobre o espiritismo, sob o título O Espiritismo, Estudos Filosóficos. Mais uma vez, um missionário parte para o lado filosófico da doutrina espírita. Parte para o lado, o viés da filosofia. O que Kardec no início fez também com o espiritismo. Ele não partiu primeiramente pelo lado religioso. O religioso foi mais agora. Mas partiu por quê? Porque faz pensar, faz refletir. E é o que falta para a gente. Os artigos de Marx marcaram uma época de ouro na propaganda espírita no Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente de 1886, o ano que ele adere ao espiritismo, a 1893. Conhecido também pelo seu grande prestígio sobre a massa como o jornalista elegante. Olha só, outro adjetivo, né? Interessante isso, né? Mas vamos lá. Sua volta ao mundo espiritual. Como sabemos, todos nós temos que retornar um dia. Então, quando raia o sol na manhã de 1º de janeiro de 1900,
como todo ano que vira, a gente se enche de entusiasmo, se enche de fé, esperança, até de superstições, nesses marcos de cada ano e principalmente de eras. Imagine em 1900, virada do século. Foi como 2000. Alguém lembra? Book do milênio, para informática, não é? Tinha gente que em vez de 7 ondas pulava 14, 15, 21. Muita coisa. Imagina naquela época que tinha mais superstição ainda. Então naquele ano, logo nos primeiros dias de janeiro, onde todo mundo já havia passado as festas, o Dr. Bezerra de Menezes foi acometido por aqui no livro, violento ataque de congestão cerebral, que o deixa prostrado no leito de onde ele jamais sairia, sem poder levantar-se. Ou seja, logo no início de janeiro, ele tem essa congestão que hoje seria o AVC e que ele dali não levanta mais. Passa por mais ou menos 3 meses, até que no dia 11 de abril de 1900, numa tarde de um sol radiante e de grande esplendor, na mesma casa da rua 24 de maio, à altura do Meier, se eu não me engano essa rua existe ainda, Bezerra de Menezes via os seus últimos momentos. Faleceu às 11h30, sem dor, sem uma contração, e no dia seguinte o seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, às 14 horas. O enterro, está no livro, o enterro do corpo de Bezerra, olha que interessante, o enterro do corpo de Bezerra foi uma apoteose. Gente de toda a cidade do Rio, dos morros, das favelas, gente humilde, descalça, maltrapilha, pobres do espírito e os humildes que se misturavam com a outra parte da sociedade, a gente rica, poderosa, pertencente ao mundo oficial do governo e entidades culturais. Todos choravam como se tivessem distanciado de um querido pai. Foi amigo, irmão, verdadeiro médico dos pobres, Kardec brasileiro, outro adjetivo, apóstolo do Espiritismo, apóstolo da caridade, missionário, unificador do movimento espírita, e entre outros. Só que aí, às 14 horas então daquele dia 12, é enterrado o corpo de Dr. Bezerra de Menezes. E o espírito volta, é recebido por anjos, por espíritos de escola, na pátria superior, porque ele era um espírito elevado. E, abrir um parênteses aqui rapidamente, nós temos até um conhecimento de que ele pede, certa feita, para Maria, porque então é dito a ele que ele já estava preparado para ir para outra esfera, ou melhor, esfera nós falamos ontem, outro planeta, tá? Outro planeta mais avançado que o nosso. Não é ficar numa esfera superior dentro do nosso planeta, é sair desse planeta para um outro melhor. Então ele pede para o anjo, que eu não lembro, acho que é Celina o nome dela, aquele espírito, pedir a Maria, olha a humildade, ele não vai até ela, ele pede para ela falar com Maria e pedir para Maria que o deixasse aqui. Ele queria continuar na nossa pátria, no nosso planeta, enquanto aqui houver um coração sentindo dor. E ela então concede. E está entre nós. Até quando a gente não sabe, porque a gente está com dor há muito tempo. Não é? A gente está com dor há muito tempo. Então, se a gente não melhorar... E aí, gente, só que interessante para a gente encerrar, na noite do dia 12 de abril, na noite seguinte, ele morre à tarde, dia 11 é enterrado dia 14 à tarde, naquela noite, dia 12, perdão, naquela noite haveria a reunião mediúnica na FEB, lá na Avenida Passos. E houve a sua habitual sessão, então todos que dela ali participavam naquele momento, ouviram pela mediunidade de Frederico Pereira da Silva Júnior a palavra querida do Espírito do nosso Bezerra de Menezes. Sua mensagem foi longa e nela, mais uma vez, humildemente, é a palavra que ele sempre usa, o mínimo, paternal, o mínimo, agradeceu a Deus, a Jesus, a Virgem Santíssima, as bênçãos divinas que misericordiamente recebia na pátria espiritual. É linda a mensagem, não dá tempo de ler, mas é só colocar assim,
Primeira mensagem de Bezerra de Menezes, no dia 11 de abril, dia 12 de abril de 1900. Mais ou menos esse texto no Papai Google que ele vai responder para vocês. Então eu vou passar rapidamente aqui, da onde a gente foi buscar, né, algumas coisas, além desses dois livros aqui. Esses livros aqui são dele, tá? Envie. Porfirinho. É que eu apertei aqui. Agora sim. Bezerra de Menezes, livro da autoria Em Vida, Encarnado. A doutrina espírita como filosofia teogônica. Estou procurando esse livro. Me interessei um pouco pela parte filosófica agora. A loucura sobre o novo prisma. Os carneiros de Panurge. Espiritismo, estudos filosóficos. Os mortos que vivem. Segredos da natura. Eu quis saber, procurei, não achei. Eu creio que isso aqui seja algo de natural, né? A Pérola Negra, esse Pérola Negra fala, é como se fosse uma sequência desse estudo da escravidão. Eu li partes dele já, tá? Pérola Negra, excelente livro falando sobre a questão da escravidão. O Evangelho do Futuro, Lázaro Leproso, História do Sonho, O Bandido, A Casa Assombrada, e esse livro que eu comentei com vocês. A escravidão não é livro, desculpa, um tratado, né? um projeto, tratado. A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Se procurar isso aqui como livro, não encontra. Tem que procurar ele como tratado. O livro seria Bezerra de Menezes ou Abolicionista do Império, de Paulo Roberto Viola. Tá? Que ele vai então e coloca dentro desse livro. Agora então, já desencarnado, psicografados através de Chico Xavier. Bezerra, Chico e Você, esse eu li, coletânea de mensagens dele, bonito. Apelos Cristãos, coletânea também de mensagens, também, de Chico, já li também. Agora com Divaldo, Compromisso, é um livro fininho, desse jeito aqui, ó, mensagens também, muito bonito, vale a pena ler, Compromissos Iluminativos. Já fiz até culto no lar com esse livro, Iluminativos. E com a minha paixão, que será meu próximo alvo de palestra, Ivone do Amaral Pereira. Todo mundo sabe, Ivone tinha aquele dom de se retirar do corpo e depois voltar e colocar no livro. Nas Telas do Infinito, comecei a ler e parei, infelizmente. Tragédia de Santa Maria, que livro bonito. E Dramas da Obsessão, não li ainda. Então, muito obrigado, 5 minutos de atraso. Espero que tenham gostado e eu tenha trazido algo novo. Creio que sim, porque abolicionista e empresário a maioria não conhece. Mas o que importa, gente, é que a gente saiba que um espírito desse tem que ser venerado, tem que ser lembrado, tem que ser falado. Não só o Dr. Bezerra de Menezes, como Caio Barchuto, como Ivone Pereira do Amaral, como Eurípides Barçanuto, que já falaram também muito bem aqui, como aquele gigante deitado, que eu esqueci o nome, Jerônimo, e tem outros, né? Outros espíritos que precisam ser lembrados. E essa, então, é a nossa condição já desde 2018. Falta tempo, mas a gente consegue levar. Muito obrigado a todos.